Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos de ideal espírita, que o grande arquiteto do universo, que nesse momento nos concede a honra e o privilégio de estarmos todos energeticamente reunidos em nome de Jesus, que esse Pai de amor, esse Criador do universo, nos envolva com a sua luz, com o seu amor, com a sua paz. Nós estamos hoje participando da comemoração de mais um ano da Sociedade Espírita André Luiz em Salvador. E o meu coração vibra e pulsa, lembrando de Dr. Arickson e toda a equipe dos espíritos amigos que aqui trabalham. Também de Monteiro, saudosamente permanece em nosso coração, e também a saudade de Carmen Lúcia, Hélio Pio, do irmão Clóvis e todos os demais e queridos irmãos participantes da SEAL, Sociedade Espírita André Luiz. Nós estamos vivendo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, um momento de gravidade em todo o planeta, com a pandemia da Covid-19. Mas nós fomos avisados por Jesus já há muitos anos, no sermão profético que ele, sensibilizado, envolvido pela emoção e pelo sentimento de amor, de misericórdia, legou-nos na Galileia longínqua, para que tivéssemos em nossos corações a perspectiva de receber tudo aquilo que ele anunciou, com a nossa fé revigorada na doutrina espírita, com o coração plenificado de ternura e de afeto, compreendendo a misericórdia do Pai Celestial em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, nós vamos agora com as nossas reflexões oferecer a vocês quadros, exemplos que identificam e ratificam esses avisos que Jesus nos ofereceu, com o concurso da veneranda benfeitora Joana de Ângeles e dos espíritos amigos. Iremos agora transitar um caminho iluminativo na busca da paz, na busca do esclarecimento, na busca do fortalecimento da nossa fé. Nos acompanhem e vamos refletir conosco, fazer as nossas reflexões, para que ao final desta nossa mensagem, todos nós possamos sair entusiasmados e confiantes no mundo melhor, no mundo de paz, de solidariedade, de amor, de ternura e de justiça social. Vamos então lembrar-nos do sermão profético que está em Mateus capítulo 24, versículos 1 a 31. E aqui nós temos um quadro de uma senhora como se fosse procurando no Evangelho o sermão profético. Não há medo. Nós vamos começar a estudar. Nós vamos verificar agora 2 versículos que Jesus proferiu, que será o norte da nossa caminhada nesta manhã. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Em algumas traduções bíblicas, em vez de peste tem pandemia. Outros têm endemia, mas o sentido vocês estão entendendo, todos nós entendemos que o fato atual, essa pandemia do coronavírus, está enquadrada nesses alertas que Jesus nos ofereceu. Voltemos ao texto. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Vejamos que Jesus nos mostra que tudo isso é o princípio. E nós estamos numa transição planetária e todos vocês, eu tenho certeza, já leram o livro Transição Planetária de Manuel Filomeno de Miranda, que traduz todos esses acontecimentos e a realidade que nós estamos transitando para um mundo de regeneração que vai ser o começo da nossa felicidade real. Por enquanto, a nossa felicidade é relativa, o planeta Terra é um planeta de expiações e provas, e aí nós vamos compreender melhor a nossa situação dentro deste planeta. Vejamos aqui, Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, no capítulo 12, ela tem uma informação espetacular.
Olha, Joana de Ângeles, a veneranda benfeitora, ela atualizou o pensamento de Jesus, ela modernizou a linguagem e traduziu aquelas informações em um capítulo maravilhoso intitulado Advertências de Amor. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, para nós refletirmos ainda mais. De quando foi esse livro? Talvez vocês não se lembrem, também eu não me lembrava. Mas pela atualidade dele, nós ficamos surpresos em verificar que foi em 1996. Nós estamos em 2020. E essa imagem que nós estamos colocando aqui, este homem de pedra, representa nós. Nos representa a humanidade ainda com os corações endurecidos, totalmente ainda enrugados na pedra, como se fôssemos, vamos dizer assim, de dificuldade para internalizar os ensinamentos de Jesus. Então vamos começar o pensamento dela. Fala-nos o Evangelho do Senhor, que nos futuros dias, por ele previstos, a dor ganharia dimensões inimagináveis, arrastando multidões ao abismo, ao desespero, fazendo que o delírio e o desequilíbrio aturdissem a humanidade. Então vejamos que ela foi muito clara, começando logo no início do seu capítulo a oferecer o quadro daquilo que iria acontecer. Fala-nos o Evangelho do Senhor. Portanto, o Evangelho de Jesus já registrava isso aí. Vamos observar agora. Olhemos este quadro aqui que já está no livro Desperte e Seja Feliz, capítulo 12. Vivemos hoje esses dias prometidos sem nenhum retoque nem disfarce. Sem nenhum retoque nem disfarces. Observemos aí a violência das ruas, o transtorno que vem acontecendo em nosso planeta, e vocês estão acompanhando, todos nós estamos acompanhando. Vejamos aqui outro quadro, olha aqui na Síria, está aí, a pandemia está aí, mas a guerra não interrompeu. Anunciam-se as horas graves da transformação dos homens, da mudança vibratória do nosso planeta. Está aqui esse quadro desse rapazinho aí, a pele e o osso. Enquanto o mundo também delira em outras posições, enquanto o dinheiro existe, muitos milhões colocados nas mãos de poucos, a maioria passando miséria. E nós vamos observar um detalhe muito significativo. Está aí este quadro dessa criança, como tivesse a pedir súplica, só com o olhar dele, o olhar de sensibilidade, o olhar de ternura, e nós vamos sentir a vibração do nosso planeta. Mas a coisa não fica aí. Repare este quadro agora. Olha aquele homem aqui chorando lá no Oriente, com o filho morto no colo. Aquilo, quem tem filho se sensibiliza por aquilo. E Joana de Ângeles, no mesmo livro, está aqui, olha: as guerras não silenciam os seus canhões, nem diminuem a crueldade de suas batalhas. É que nós estamos vendo aí, estamos focados na pandemia no Brasil e às vezes a mídia não projeta o que está acontecendo nesses outros países. Vejamos aqui, olha: sucede que o sofrimento a todos alcança, sem exceção, convidando ao burilamento e à vitória sobre as imperfeições morais. O ser humano, em pleno século XXI, ainda traz uma bagagem no seu caráter, no seu espírito, no seu coração, de imperfeições morais graves, ainda traduzindo os procedimentos de outras encarnações pretéritas. É preciso nós avaliarmos o que está acontecendo e o que é que nós podemos desfrutar, aproveitar neste momento, e ainda mais, nós vamos trazer aqui as orientações necessárias que o Evangelho nos propicia pelas mãos bondosas da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Vamos continuar o nosso percurso e vamos observar essa afirmação dela. Tudo isso, porém, foi amorosamente anunciado por Jesus, que não ignorava o primitivismo da criatura humana, nela predominando por largo período esse primitivismo que ainda nos envolve.
Vocês viram? Tudo isso nós estamos observando, estudando e vamos fazer esse acompanhamento. Não me estranhe dizer, mas o irmão Ari colocou já tanta miséria, tanta morte pelo coronavírus, né? Colocar as guerras, porque elas estão continuando. Não podemos tampar o sol com uma peneira. O espírita tem o dever de acompanhar o desenvolvimento do planeta Terra nessa transição planetária, oferecendo o seu concurso, o seu amor, para que também possam ser aliviados esses problemas. Aí vocês podem dizer, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão sozinho. Eu nunca me esqueci de uma história que minha avó contava, minha avó Santinha, quando ela dizia, meu filho, havia uma vez uma floresta linda, exuberante, os pássaros, os bichos, todos, os riachos exuberantes transitando nos calhaus. Era a coisa mais linda. Mas um dia, um caçador apareceu para matar os animais e na sua imprevidência deixou cair um cigarro. Era tempo de verão e no instante o fogo começou, invadiu a floresta. Os animais corriam apavorados, fugindo da morte. Outros não conseguiam e morriam queimados pelo caminho. Foi quando saíam da floresta, numa lagoa não muito longe, o rei leão, que era o primeiro a correr, viu que um beija-flor estava com o seu biquinho indo na lagoa e ele pegava um pouquinho de água, ia lá de cima, do alto do incêndio e soltava a gota d'água, vinha pegar outra gota. O leão disse, mas meu amigo beija-flor, você não vai resolver o problema de apagar o incêndio? Isso é impossível, você está perdendo o seu tempo. E ele disse, não, eu estou fazendo a minha parte. Aquilo que eu entendo que eu posso fazer. O que eu posso fazer é colocar uma gotinha de água com o meu bico. Eu estou fazendo. Se todos fizerem, nós poderemos resolver o problema do incêndio. E esse incêndio que envolve os nossos corações, pelo tormento, pelo medo, pelas coisas que estão acontecendo, nós podemos colaborar. Não podemos dizer, a nossa prece é tão pequena, eu sozinho no mundo, mas se todos nós entendêssemos assim, nós não poderíamos fazer a nossa ajuda. E nós podemos contar, porque nós podemos oferecer a nossa prece, pedindo a Jesus que abençoe o nosso planeta, os nossos dirigentes, os nossos executivos, o Congresso Nacional, o Poder Judiciário. Eu vejo tantos irmãos nas mídias sociais reclamando, apontando coisas negativas, fazendo fake news. Isso não engrandece nada. Nós devíamos estar orando por aqueles que estão cometendo crimes, mesmo numa pandemia, aqueles que estão falsificando medicamentos, aqueles que estão desviando dinheiro público na construção de hospitais ou de assistência às necessidades do SUS, porque eles não sabem o que é a lei de causa e efeito. E quando eles desencarnarem, que enfrentarem o tribunal de suas consciências, vão ter grandes sofrimentos. E por que então, de já, não começar a pedir a Jesus por ele? Jesus não pediu para os seus algozes lá no Monte Caveira, quando ele estava na cruz? Foi o último pedido. Eu posso ser um algoz, você que está me ouvindo pode ter sido um algoz que estava lá também. E todos os algozes que estavam ali, ele disse, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na sua essência, eles sabiam que estavam matando, assassinando um homem, um judeu, mas eles não tinham ideia, pela ignorância, de que estavam impedindo, retardando, que estavam matando o corpo do Filho de Deus, que veio trazer para nós a consciência do amor de misericórdia. Por isso devemos fazer a nossa parte, sim. Nada de reclamações, nada de queixas. Precisamos levantar os nossos olhos para o alto na busca de Deus, e todos os momentos que tivermos disponibilidade, façamos com que o nosso coração procure tocar o coração de Deus e ofereçamos a nossa prece para tornar o mundo melhor, para que essa pandemia passe logo, que tenhamos as condições de absorver as lições que ela traz e tenhamos condições de continuar ajudando. Se não pudermos mudar o mundo com as nossas pequeninas preces, vamos mudar o nosso mundo íntimo, que é muito mais importante, porque quando alguém ama, atinge milhões, como disse Gandhi.
E é isso que nós precisamos fazer. Joana de Ângeles, a veneranda benfeitora, nos mostra esta nossa vinculação do passado. E na próximo slide vocês vão observar como ela toca nesse assunto. Agora, quer dizer, o momento agora, cumpre ao se confirmarem as suas profecias. Olha o S maiúsculo, isso não é regra na língua portuguesa, mas é uma homenagem que ela faz a Jesus ou a Deus, como o possessivo está se referindo à profecia de Jesus, então o S é com letra maiúscula. Agora cumpre ao se confirmarem as suas profecias, seja encetada uma revisão. 2 pontos, que eu coloquei os 2 pontos aí para facilitar. Olha, como eu gosto de ensinar, sou professor de nascença, eu gosto de colocar ali a forma como vocês possam ler melhor, interpretar melhor, entender melhor, inclusive com a mudança de cores. Agora cumpre ao se confirmarem as suas profecias, seja encetada uma revisão, 2 pontos, de conceitos morais e de comportamento, que modifiquem as estruturas carcomidas do passado e reconstruam o indivíduo e a sociedade. Essas estruturas carcomidas representando aqui do passado e reconstruam cada indivíduo e reconstruam a sociedade. É esse o sentido. Agora, olha o auxílio, olha a orientação segura da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Nesse cometimento, o esforço pessoal é indispensável, auxiliado pelo combustível da oração, que eleva o ser e vincula-o a Deus, de quem procede todo o bem. Ali nós temos, o pronome quem com letra maiúscula, porque Joana respeitosamente se refere a Deus. Portanto, nesse cometimento, o esforço pessoal é indispensável, auxiliado pelo combustível da oração, que eleva o ser e vinculam a Deus, de quem procede todo o bem. Mas vamos continuar, que tem coisa maravilhosa que nós temos de colocar para as nossas reflexões neste dia. Clareados pela razão da fé espírita, tenhamos a lucidez do discernimento, a perseverança da convicção e a coragem de porfiar fiéis até o fim. Porfiar, permanecer fiéis até o fim. Vejam a beleza da imagem, a colocação, do texto, de acordo com a facilidade de absorção, de entendimento. As palavras principais, a ideia mãe está aí: clareados pela razão da fé espírita. Tenhamos a lucidez do discernimento, a perseverança da convicção e a coragem de permanecer fiéis até o fim. Lindo, lindo, lindo. Isso aí, são palavras de emulação, de entusiasmo, para nós sairmos desse marasmo, vencer o medo e colaborar com Jesus e com nós todos na dimensão melhor do nosso planeta. Vejamos agora, cultiva a paciência. Outra recomendação da veneranda benfeitora: cultiva a paciência, mantendo alto e nobre o ideal da fé espírita, aquela que Allan Kardec registrou e que nós, eu e minha esposa, colocamos à frente do nosso convite de casamento há 48 anos. Fé inabalável só o é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E o que ela está recomendando é isso, cultiva a paciência, mantendo alto e nobre o ideal da fé espírita. E ela complementa: a consciência da fé proporciona a harmonia da paz e nela a felicidade real, verdadeira. Vamos continuar, porque ainda tem coisa bonita, coisa linda para vocês modificarem esse pensamento, se erguerem, mesmo que já estejam em pé, mas que se levantem para dizer: não, Jesus está conosco. Vejam agora: nenhum tesouro que se equipare ao bem-estar da consciência reta e pacificada, em harmonia com os decretos divinos. Nenhum tesouro que se equipare
a essa sintonia com os decretos divinos, as leis de amor, olha, a lei de paz, esperança, caridade, todas essas leis em sintonia com os decretos divinos. E agora nós temos mais, essa imagem me impressiona. Uma pessoa diante de uma cruz iluminada, e ela diz, amando o bem no lar. Olha como essa frase é interessante, amando o bem no lar, no seu lar, que é o primeiro início na hierarquia da caridade, como está na Revista Espírita de 1865, página 247, olha, o lar está em primeiro lugar. Amando o bem no lar, nos grupos sociais, nos grupos de trabalho e religioso e na comunidade, o cristão é uma carta viva de Jesus. Olha que procedimento. Nesse sentido, o cristão se torna uma carta viva, autêntica de Jesus. E ela continua, nós vamos observar o que deve conter essa carta, que nós somos nós, nesse tipo de procedimento. Nela, a carta viva de Jesus, que somos nós, deve estar presente o código que foi apresentado na montanha, como diretriz de equilíbrio para os outros, a exteriorizar-se de si próprio. O código da montanha é o sermão da montanha. O sermão mais lindo que emocionou Gandhi. E certa vez ele disse, o mundo poderia perder todo o seu conteúdo de conhecimento de escritos, mas se tivesse só sobrado o sermão da montanha na sua integridade, a humanidade começaria tudo de novo, com segurança, com determinação, com coragem e orientação para a eternidade. É isso que nós vamos observar, isso internalizado para poder partir de nós, para contagiar os outros. Esse é o processo maravilhoso. E nós vamos observar agora aqui, olhem para essa imagem. É um quadro simbólico, o Evangelho como um rio do alto, derramando a sua linfa para a terra. E o texto de Joana, que ilustra essa imagem, ou a imagem ilustra o texto, é o seguinte: se vitimado, quer dizer, se nós formos vitimados pelo bafio pestilento da loucura que envolve o planeta, banha-te na água lustral do Evangelho, retempera o ânimo, recompõe a atividade, volta à paz. É um recado muito interessante, porque a loucura está dominando o nosso planeta, os pontos de beligerância, os protestos, a violência, as mortes que estão ocorrendo, as insatisfações, são ações que destrambelham e desequilibram energeticamente o nosso planeta. Por isso que ela diz aqui, vamos voltar, se vitimado pelo bafio pestilento, é que traz a morte, que traz a dor, que traz a doença. Bafio é o vento, é uma linguagem simbólica. Se nós formos vitimados pelo bafio pestilento da loucura, o que é que ela recomenda? Banha-te na água lustral, luminosa, que lustra, que brilha do Evangelho. Banhemo-nos nesta água lustral do Evangelho, como está ali, aquela água luminosa do Evangelho. Retempera o ânimo, recompõe a sua atividade, volta à tua paz. Conselho de mãe, de uma mãe amorosa. E agora nós vamos observar a necessidade que nós encontramos na codificação espírita, a codificação que foi realizada pelo nosso Allan Kardec, como na questão 919. Ele faz uma pergunta interessante aos espíritos que o ajudaram: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos nobres, sábios, responderam: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E o momento de agora, esse momento em que nós estamos em nossos lares, sem podermos sair, aqueles no grupo de risco, crianças, idosos, gestantes e tantos outros, mesmo aqueles que se preservam, devemos procurar agora olhar para dentro de nós mesmos,
fazer aquilo que Santo Agostinho nos orienta no Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos ir mudando a nossa paisagem íntima, preparando o nosso coração para que Jesus possa renascer como na manjedoura, não somente do dia 25 de dezembro, mas todos os dias da nossa existência, Ele permanecer conosco. Vejamos agora como podemos fazer isso. O conhecimento de si mesmo, diz a veneranda, olha o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, resposta todas as questões, vocês estão vendo aí, toda a base teórica e informativa, vocês vão poder guardar a palestra, que as orientações estão todas no rodapé. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Por quê? Porque é através do conhecimento que nós vamos ver as nossas possibilidades, nós vamos ver as nossas virtudes, os nossos valores, ao mesmo tempo também as nossas deficiências, o que é que precisamos controlar. Allan Kardec nos fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que ele realiza para dominar as suas inclinações negativas. Ele não fala nem eliminar, dominar, porque quando nós dominamos é porque nós nos conhecemos e sabemos o que nós podemos segurar para não prejudicar ninguém. Por isso nós vamos observar agora uma informação muito linda do nosso irmão Carlos Gustavo Jung, o pai da psicologia analítica. Olhe que mensagem. Sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar para o seu próprio coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é isso que nós precisamos, despertar dentro de nós as razões da nossa existência aqui na Terra, podermos realizar o nosso progresso individual na exteriorização do nosso pensamento. Claro que estamos ainda sensibilizados, presos aos nossos lares, mas isso não impede, ninguém pode bloquear o nosso pensamento, que é energia, e nós podemos todos os dias orar pelos que sofrem, orar pelos que estão nos hospitais, orar pelos que estão trabalhando, pelos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, o pessoal de saúde que estão na guerra, sujeitos, como muitos, e aqui em Salvador vocês sabem que já aconteceram muitos médicos serem contaminados pelo Covid-19. Então nós podemos ajudar de todas as formas. E se nós mantivermos a paz dentro de nosso coração, o equilíbrio, a serenidade dentro de nosso lar, com os nossos entes queridos, nós iremos projetar essas vibrações para o mundo todo. Porque, como disse o grande jurista baiano Rui Barbosa, a pátria é a família amplificada. Se nós temos harmonia em nossa família, nós vamos amplificar essa harmonia para o mundo todo. Vejamos agora qual é o objetivo essencial das nossas existências, que a veneranda benfeitora de Ângeles nos coloca. Nos acompanhe na imagem. Adquirir a consciência plena da finalidade da existência na Terra constitui meta máxima da luta inteligente do ser. Adquirir a consciência plena da finalidade da Terra. E nós estamos aqui não para sofrer, mas estamos aqui para evoluir, através dos processos de educação que Deus nos permite receber, de conformidade com o nível evolutivo, para nós podermos crescer com mais facilidade. Mas em todas as circunstâncias e informações, a base é o Evangelho de Jesus, é a bússola para as nossas vidas. Encontramos no Evangelho todas as orientações de procedimentos para as nossas existências. Agora a veneranda benfeitora nos dá 2 conselhos fundamentais para nós acordarmos e não realizarmos aquilo que ela está dizendo que não devemos fazer. Nos acompanhem. Tens o dever de libertar-te dos pensamentos viciosos, repetitivos, das queixas inócuas e das reclamações constantes. Eu vou repetir. Tens o dever de libertar-te dos pensamentos viciosos,
os pensamentos repetitivos, das queixas inócuas sem finalidade e das reclamações constantes. Em certa oportunidade, em um dos seus livros, ela diz com muita clareza: nós não temos o direito de queixa, porque nós não sabemos o que fizemos em outras reencarnações e recebemos de Deus as possibilidades maravilhosas e as oportunidades mais iluminadas para o nosso crescimento espiritual e vencer o nosso passado de delitos e de imprecariedades. Olhem o outro conselho agora, tão quanto maravilhoso e que serve para alertar. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui vamos guardar ali, olha, a formação do rodapé do slide, onde está lá, de onde nós tiramos aí o conselho dela, e vão guardar isso. Alguns eu até sugiro, olha, imprimam, coloque na casa, coloque na folha, na cozinha, coloque no quarto, para que vocês se controlem. E parem de reclamar, porque é muito feio. O espírita que conhece a reencarnação, que conhece as leis de Deus que estão escritas em nossa consciência, como nos registrou Allan Kardec pela resposta dos espíritos, tenhamos ainda esse procedimento ainda infantil em nossas existências. Vamos ao outro. O que consideras sofrimento é processo educativo para a alma, que deve aceitar a ocorrência com paz, porque logo passa a prova. Não as existem intermináveis, não existem provas intermináveis. E as provas são necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual. O nosso irmão Emmanuel, no livro O Consolador, ele dá a descrição do que é prova e do que é expiação. A expiação é uma pena ao criminoso, ao malfeitor que cometeu um delito. A aprovação é para o espírito rebelde, preguiçoso, a sair da sua comunidade e encontrar o caminho da luta e da redenção. Então é isso que está acontecendo, as provas são necessárias. Portanto, vamos agora noutros conselhos da irmã Joana de Ângeles. Apesar das comunicações virtuais que vêm diminuindo a verbalização oral entre os indivíduos, a balbúrdia domina os relacionamentos humanos em toda parte, porque, olha, replicam as informações as mais absurdas possíveis. Em vez de aproveitar o momento para elogiar, é para condenar, para transmitir fake news, é para destruir a todos aqueles que não gostam, manifestando o seu ódio, o seu rancor, através de uma verbalização fútil. Olha, é preciso mudar isso. E esse procedimento que ela diz aqui, olha, 1996, eu vou relembrar para vocês, é esse livro, e já estava acontecendo isso, que no Japão já há várias clínicas para desintoxicação desses que estão aficionados, presos a esses processos modernos que viralizam e que muitas vezes apaixonam e fazem adoecer as pessoas. Vejam o que é que acontece, como ela diz, ó, existem transtornos neuróticos inúmeros que defluem, quer dizer, decorrem dessa conduta desorganizada, gerando mais perturbação e tormento para as pessoas. E é isso que nós precisamos abrir os olhos. Além desses transtornos causados e identificados pela irmã Joana de Ângeles, já do conhecimento público de todas as pessoas, nós vamos ver agora outros problemas provocados no plano espiritual. Os desequilíbrios coletivos transformam a Terra num pandemônio vilipendiador das bênçãos da saúde e da paz. Quer dizer, vilipendiador, desprezador das bênçãos da saúde e da paz. Os desequilíbrios coletivos transformam a Terra num pandemônio que desprezam as bênçãos da saúde e da paz. Essa imagem é da greve dos caminhoneiros no Brasil. Eu não quis botar de agora porque estão fazendo muitas, protestos contra o governo, a favor do governo, contra o racismo. Em todo o planeta nós estamos observando essa desarmonia e o que isso provoca
É isso aqui, transformar o país, o planeta, num pandemônio, desprezando as bênçãos da saúde e da paz que são distribuídas por Jesus e os seus prepostos. Viram como é importante? Nós devemos observar quanto é importante nós estarmos em nossos lares, em nossa residência, onde for, restritos ali, mas o nosso pensamento evoluindo em bênçãos, em preces, para ajudar o nosso planeta e ajudar os prepostos de Jesus nessa vantagem. Vejam agora que conselho lindo para aqueles que estão avechados dentro de casa, alegando que querem sair. Para quê? Observem o patrimônio que vocês podem trazer para espiritualmente crescerem. Nunca o silêncio se fez e se faz tão necessário como nestes dias. Não apenas o silêncio ambiental, mas também aquele silêncio que diz respeito aos sentimentos e emoções. Olha, serenidade. O que nós precisamos fazer hoje, no mundo de hoje, é a nossa parte, é a nossa gotinha do beija-flor, para que possamos ajudar o equilíbrio energético do nosso planeta e do nosso Brasil em especial. Vejamos agora a beleza desse texto, o Evangelho de Jesus, acalmando as ansiedades íntimas ante as perspectivas de alcançar o reino dos céus, predispõe o indivíduo à confiança no futuro, à conquista da plenitude. Confiança no futuro, a conquista da plenitude. Agora eu vou trazer um presente para todos nós. É um parágrafo que representa o pensamento de um espírito, Alcione, no livro Renúncia, psicografado por Chico Xavier. Um parágrafo, mas que tem uma amplitude de extensão e vai cair como um bálsamo de luz nos corações de todos os cristãos do Brasil que estão nos acompanhando, nos estão vendo. Repare, vamos à imagem. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. O Espírito Alcione, na página 269, no livro Renúncia, 36ª edição, FEB. 36 edições desse livro. Mas vamos analisar o que é que ela recomenda. Primeiro, a imagem de Jesus, a mensagem do Cristo, ela precisa ser conhecida. Tudo bem, todos nós lemos, todos nós ouvimos e aprendendo, mas depois precisa ser meditada, refletida aquilo que ele disse. Terceiro, precisa ser sentida. Meditada e sentida no coração, nos envolvendo. E por último, vivida, vivenciada, aplicada. Esse é o contexto maravilhoso que eu encontrei para as nossas reflexões desta manhã. Precisamos disso, não somente, conhecer o Evangelho, mas acima de tudo refletir o Evangelho de Jesus, acalmando as ansiedades íntimas, ante as perspectivas de alcançar o reino dos céus, predispõe o indivíduo à confiança no futuro e à conquista da plenitude. Tudo bom, isso aí, mas como? Aí vem agora o pensamento de Alcione. A mensagem de Jesus precisa ser conhecida. Primeiro ponto. Segundo, meditada. Terceiro, sentida em todo o nosso ser. E por último, vivida, vivenciada, aplicada. Isso sintetiza numa frase de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito consigo. Aqui está, isso deve ser vivenciado. E nós teríamos condições de não ver o planeta com guerras, fome, miséria, brigas, porque cada um ia amar o outro, vendo o outro como irmão. Vamos agora. Eu convido vocês a essa outra imagem. Como estás informado sobre a imortalidade do Espírito, conduze o teu pensamento e os teus atos
dentro das seguras diretrizes do bem. Isso é que a irmã Joana nos orienta. Diretor seguido do bem. E aqui já é um outro livro, a Luz nas Trevas, capítulo de número 6. Agora vamos ao outro. Para este período, uma coisa que Divaldo Franco tem sempre divulgado, a questão da meditação. Vamos observar aqui agora. Quem pertence aos valores do mundo anda conforme os padrões convencionais. Mas quem se fascina por Jesus tem outros compromissos sutis e profundos que devem ser captados no silêncio da meditação. Precisamos, o nosso irmão Divaldo Franco, a quem todo o Brasil e o mundo admira, pelo grande, e eu poderia, o que foi escrito por ele, o grande semeador de estrelas, nos oferece sempre em várias oportunidades e nos incentiva para fazer a meditação, para nós suavizarmos a nossa alma, o nosso ser. Agora nós vamos entrar na parte que representa a peroração da mensagem. O que Jesus recomenda como processo terapêutico, preventivo e corretivo para as nossas almas. Amor-terapia. Eis a proposta de Jesus, no livro Desperte e Seja Feliz, mas no capítulo 22. Portanto, vamos começar mostrando Jesus aqui, como se ele tivesse acompanhado de todos os seus anjos. E Joana nos dizendo aqui no livro Desperte e Seja Feliz, capítulo 12, Jesus sintetizou todo o código da sua doutrina no amor. 2 pontos. Repare, eu saliento sempre, eu coloco assim para facilitar o aprendizado, a diagramação, a hora das letras, para que o professor que quer que o aluno aprenda, observe, tenha mais facilidade de captar do que fosse o texto único com uma cor só. Jesus sintetizou todo o código da sua doutrina no amor. 2 pontos, foi eu que coloquei. Amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. Esse é o contexto do amor. Mas nós vamos observar aqui outras coisas lindas. Agora nós temos a veneranda benfeitora. Olha, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, página 90. O amor dinamiza os potenciais internos do ser, contribuindo para que os neurônios e as glândulas do sistema endócrino produzam enzimas saudáveis que imunizam o ser em relação a diversas infecções, enquanto vitalizam o sistema emocional e o sistema psíquico. Vocês viram a função do amor? É uma função terapêutica da maior valia para, estimular o nosso sistema imunológico. É isso de que nós estamos precisando no mundo de hoje. Nunca parar de amar. Amar todos, começando dentro de casa, nessa reclusão aparente, porque o nosso pensamento não fica preso, perdoando os nossos inimigos. Perdoando-nos, perdoar a si mesmo, perdoar os inimigos, verificar o que nós fizemos de errado, de indiferente, o que nós podemos corrigir, olhar-se no espelho e dizer: eu te perdoo pelo erro que você cometeu, mas não repita mais esse tipo de erro. Faça um compromisso com a sua consciência, tenha força para resistir às tentações do mal. E vocês então, como eu, estou fazendo isso, perdoando aqueles que nos agridem, que nos ofendem, que nos traíram, que falam mal de nós. Mas vamos exercer o amor na sua abundância. Mas tem mais, porque aí amor, terapia, que nós enveredamos agora. A lógica e a ética do amor em relação à vida física propõe o aproveitamento das horas na construção dos novos valores morais que erguem os heróis, os mártires e os anjos para sublimes regiões que os aguardam. Verifiquem que é do último livro, Vidas Vazias, capítulo 26. Esse livro é lindo, foi lançado agora, quase praticamente dentro do bojo da epidemia, para nós podermos olhar para dentro de nós mesmos, e muitos de nós poderíamos
preencher as nossas vidas com a oração, com o canto, com o estudo. Quantos estamos fazendo cursos à distância, cursos gratuitos que nós vemos aí, preenchendo, trabalhando, do que ficar se lamentando? A época para o espírita, para o cristão, não é de lamentações, mas é de otimismo, é de alegria, saber que acima de tudo Jesus está conosco. Eu vou ler de novo, me acompanhe. A lógica e a ética do amor em relação à vida física propõe o aproveitamento das horas na construção dos novos valores morais que erguem os heróis, os mártires e os anjos para sublimes regiões que os aguardam. Que novos valores são esses? Porque nós trazemos muita coisa velhas, do homem velho, de outras reencarnações. Precisamos luarizar esses valores novos que dignificam o ser que caminha na direção das estrelas. Vejamos agora que imagem maravilhosa. Joana, a veneranda, sempre fala também, ora, por metáforas, por símbolos. Acompanhemos porque é linda essa imagem. Olha aqui, nesse sentido, surge a caridade adornada de amor, que começa a transformar pântanos morais em jardins e abismos de sofrimento em planaltos de alegria. Meus queridos irmãos, isso é lindo, porque a caridade, quando você realiza, e olhe que nós podemos fazer sem gastar nada, nós vamos reparar os nossos deslizes do passado, vamos nos libertar das dores que nos afligem, porque a veneranda benfeitora, em todos os seus livros, nos fala que cada ação positiva no campo do bem elimina uma ação negativa que tenhamos feito. Por isso, eu volto a ler aqui, surge a caridade adornada de amor, que começa a transformar pântanos morais em jardins e abismos de sofrimento em planaltos de alegria. Isso é que é maravilhoso. Então nós precisamos fazer outras caminhadas, nós precisamos trazer esses outros valores que estão dentro das... Se nós temos as leis de Deus na consciência, nós podemos cultivar esses valores no dia a dia da nossa reclusão momentânea, colocando os nossos sentimentos, as nossas leituras. Este período que nós temos já de pandemia, eu digo para vocês, eu amo a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, como amo também a professora Amélia Rodrigues. Eu tive a oportunidade agora de reler todos os livros dela. Olha, me embevecendo de amor, de conhecimento do Evangelho. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, que conviveu com Jesus, com a personagem Joana de Cusa, ela nos traz a atualização do pensamento dele, traz a modernização da linguagem do Evangelho e nos enfoca novamente para não perdermos o caminho de roteiro que segue na direção dele. Reparem agora esta outra mensagem de novos caminhos. Este, portanto, é um momento da mudança do comportamento ancestral, o comportamento do passado, para aquele que conduz às estrelas. Essa imagem é simbólica, o pensamento de um ser humano, e dentro, ele pegando aqui a sua malinha, revelando, claro, a sua cruz simbólica ali, com todas as suas mazelas, mas também o seu conteúdo de realizações, de engrandecimento, de amor, e caminhando, descobrindo o que? Mudança de comportamento, novos caminhos para se libertar dos comportamentos ancestrais, para aquele caminho da caridade e do amor que nos conduz no rumo das estrelas. Portanto, nós vamos terminando a nossa mensagem. Reparem que todos esses slides últimos são do livro Vidas Vazias, do último livro da benfeitora Joana de Ângeles. E nós temos aqui: nunca te detenhas no afã de crescer, na vontade de crescer, de elevar-te às alturas da verdade. Olha, verdade ali com letra maiúscula, voando sem cessar nas asas da caridade. Essa frase é linda, maravilhosa, olha, empolgante, eu diria. Nunca te detenhas no afã, no entusiasmo de crescer.
espiritualmente, é claro, de elevar-te às alturas da verdade. A verdade com letra maiúscula, que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles esclarece no livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que a verdade, na sua essência mais penetrante e profunda, é Deus. Portanto, nunca te detenhas no afã de crescer, de elevar-te às alturas da verdade de Deus, voando sem cessar nas asas da caridade. Isto é realmente maravilhoso. E para concluir, nós temos aqui, olha, a imagem de Jesus com as mãos como se dissesse: vinde a mim, todos vocês que estão aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O fardo é a obediência à lei de amor, e o jugo, que é suave, é praticar o amor e a caridade. E deixaremos de ser delinquentes, deixaremos de ser endividados, porque o nosso amor, sublimado na ação da caridade, vai fazer com que eu, espírito, me eleve cada vez mais na direção dele. A última frase de Joana é do livro Seja Feliz. Os tempos por fim chegaram, mas te recorda, Jesus está conosco. Eu quero terminar esta reflexão desta manhã enviando de presente para os amigos da Sociedade Espírita André Luiz, em particular, e a todos aqueles que nos ouvem, uma história que me tocou muito. Há muitos anos que eu sei dessa história. É uma história real que se passou nos Estados Unidos. É a história que a veneranda me inspirou para que vocês sejam estimulados a fazer aquilo, mesmo que achem que é impossível, mas que podem fazer. É a história de um casal de cor que morava no Brooklyn, nos Estados Unidos, na década de 30 para 40 do século passado. Era o casal que tinha apenas um filho e havia escassez de trabalho. Ele saía 5 horas da manhã da casa dele, pegando vários transportes para chegar à indústria que estava ainda nascente, ainda estava não desenvolvida. E lá então ele procurava fazer seu trabalho. E quando ele voltava para a sua residência, já era 9, 10 horas da noite e o filhinho estava deitado, dormindo. Ele lamentava aquilo, às vezes ele chorava: meu filho está crescendo, eu não estou acompanhando ele. O trabalho exige para que eu ganhe os recursos necessários para a manutenção da minha família. E eram recursos ainda poucos, que ele não poderia comprar e adquirir aquilo que realmente necessitava de equipamentos novos para aliviar o trabalho que a esposa realizava, porque não tinha empregada doméstica. Ela lavava, passava, limpava a casa, cozinhava, ajudava o menino, levava o garoto para a escola, e tudo ela fazia, mas ele estava praticamente invisível aos olhos da criança. E um dia, no fim do ano, a diretora pediu que todos os pais fossem para entregar os resultados do período escolar. E a diretora fez um apelo muito comovente para que os pais, apesar daquela crise, participassem da vida das crianças, ajudassem a fazer os trabalhos, convivessem, porque isso seria para a formação daqueles entes, daqueles infantezinhos que estavam começando a vida, uma coisa muito boa e segura para a juventude deles. E aí o que foi que aconteceu? Na hora que todos se demonstraram positividade: senhora, nós vamos fazer isso, vamos melhorar, professora e tal. O único que ficou sentado foi John Taylor, que estava ali, aquele negro forte, corpulento, ele baixando as vistas e as lágrimas derramando sobre suas faces. Quando a professora viu e disse: e o senhor, seu Johnny, o que é que tem a dizer? Ele esclareceu toda a vida dele. Professora, eu não posso mudar o quadro atual, é muito difícil, eu sei, eu sofro por isso, mas eu arranjei um meio de que meu filho soubesse de minha presença lá no quarto. Quando eu volto 9, 10 horas, ele está, eu combinei com ele: ó filho, eu vou estar, você vai estar dormindo, mas eu vou dar um nó na ponta do seu lençol. E quando você acordar de manhã, você vai observar que papai esteve aqui e beijou o seu rosto. Olha, no mesmo instante que ele falou aquilo,
Todos os professores, quase 200 pessoas na sala, pai, mãe, filho, diretores, olharam para ele assim e ficaram estupefactos. E ele então disse: é a única forma que eu tenho de demonstrar meu amor a ele. Porque quando ele acorda de manhã, ele sabe que eu estive lá ao lado dele, que eu o beijei e a minha presença foi registrada pelo nó no lençol. Essa história, o nome significa nó de amor. E então ela disse: como é o nome do seu filho? John Taylor Jr. Ela abriu aqui o caderno, olhou as notas, revisou, pegou as pastas, olhou para ele de novo, olhou para a plateia como tivesse assustada e disse: seu John, seu filho é o primeiro aluno da escola toda, as notas melhores, o melhor comunicativo, ele sorri, é educado, inteligente e demonstra uma alegria muito profunda. Então ele abaixou, chorou, a professora veio, abraçou ele chorando, os pais tiveram uma lição maravilhosa. Aqueles que procuravam dar tanta coisa, tablet, celular, não sei o quê, esse pai dava um nó, mostrando o sentimento que ele tinha para aquela criança. Assim também façamos nós. Sejamos aquele que beija o paciente que está doente, que beija o parente que está longe, que beija o aflito, que você não sabe onde ele está, que ora pelos que estão nos hospitais internados, que ora para aqueles que saíram estabelecidos para que tenham uma nova visão de vida, que ora pelos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, aqueles que trabalham nos laboratórios, os cientistas que estão trabalhando na identificação de vacinas, muitas vezes sem dormir, sem se alimentar direito, visualizando o futuro de uma humanidade feliz. Sejamos nós também o partícipe e com a nossa gotinha, como do beija-flor, lancemos a nossa prece no universo. Jesus irá recolher esta prece e irá dizer: este é o nó de amor que esta pessoa me envia para que eu sinta que em meu nome ela está amando e beijando as pessoas. Que Jesus continue nos abençoando, que o Pai de amor e de misericórdia, que atende às nossas súplicas, também abençoe todos nós, para que possamos em todas as circunstâncias jamais fenecer a nossa fé, ampliar a nossa coragem e, acima de tudo, a nossa capacidade de amar e de perdoar, para que sejamos dignos em todas as circunstâncias de sermos caracterizados por Jesus como instrumento da tua paz, Jesus, do teu amor e da tua luz. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Deus os abençoe.